Olá pessoal, me chamo Joyce, sou professora de Química e hoje vamos falar sobre entalpia. O objetivo do vídeo é ser capaz de interpretar gráficos sobre variação de entalpia e entender os fatores que afetam essa variação. Variação de entalpia é a quantidade de calor que um sistema ganha ou libera. Então, para determinar qual é a variação de entalpia, nós precisamos analisar quanta energia nós tínhamos no início do processo e quanto nós temos ao final. É por isso que a fórmula para saber a variação de entalpia é entalpia final menos entalpia inicial. Isso significa que essa propriedade só depende dos estados finais e iniciais. Não importa de qual caminho eu percorri até chegar ao valor final de entalpia. Só me importa quais valores são esses. Então, gravem, variação de entalpia é a entalpia que tem no final do processo menos a entalpia que eu tinha no início. Quando pensamos agora numa reação química, inicialmente temos apenas o conteúdo energético dos reagentes. Depois que a reação se processa, nós passamos a ter o conteúdo energético dos produtos. Então, lembrando que variação de entalpia só depende de um estado inicial e do estado final, fica fácil perceber que quando falamos em reação química, o estado inicial são os reagentes e o estado final são os produtos. Como fica então aquela fórmula que nós vimos agora há pouco de que variação de entalpia é estado final menos estado inicial? Bom, a entalpia, a variação de entalpia, vai ser a entalpia dos produtos, que é o estado final de uma reação, menos a entalpia dos reagentes, o estado inicial. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos um gráfico, e aí no eixo Y nós temos a variação de entalpia, nós temos a quantidade de entalpia envolvida em joules. Primeiro 20 joules, depois 60 joules. A letra R representa a entalpia dos reagentes, enquanto que a letra P, a entalpia dos produtos. Notem que para sair da entalpia dos reagentes e até chegar nos produtos, eu tenho um aumento de entalpia. Percebam que esse gráfico está no formato, se a gente imaginar ele como uma escadinha, né, como se fosse um degrau subindo. O reagente lá embaixo e depois o produto um pouco mais acima. De onde veio essa energia que fez com que o produto, ao final de uma reação, tivesse um valor de entalpia maior? A energia veio do ambiente. Então, nós podemos dizer que, nesse caso, num gráfico em que a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente, eu tive uma absorção de energia. Qual foi a variação de entalpia nessa reação? Nós utilizamos aquela fórmula que acabamos de ver, que variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial. Numa reação química, a etapa final são os produtos, enquanto que a etapa inicial são os reagentes. Então, calculamos, subtraímos entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Qual foi a entalpia dos produtos nessa reação? Nós vimos que foi de 60 joules. E a entalpia dos reagentes, de 20 joules. Então, 60 menos 20, temos uma variação de 40 joules. Notem que esse valor é positivo, porque a entalpia inicial dos reagentes era menor do que a entalpia dos produtos. Eu tive uma absorção de energia. Então, quando eu subtraio um valor maior por um valor menor, eu tenho um valor positivo. Gravem isso. Nesse tipo de variação em que eu tenho uma absorção de energia, os produtos terão uma entalpia maior do que a dos reagentes, e a minha variação de entalpia será um valor positivo. Uma reação em que a variação da entalpia é positiva e ocorre com uma absorção de energia é chamada de reação endotérmica. Como será o gráfico de uma reação endotérmica? Será exatamente como esse do exemplo, em que os reagentes estarão na posição abaixo do que os produtos. Os produtos estarão um pouco mais acima porque eles terão um valor de entalpia maior. Isso é uma reação endotérmica. Nesse exemplo, temos uma situação contrária do primeiro. Agora, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. Como isso é possível? Bom, no decorrer dessa reação, houve uma liberação de energia. Quando há liberação de energia, o gráfico ele vai ter esse formato. Pensarmos nele como uma escadinha, como se estivéssemos descendo um degrau nos produtos em relação aos reagentes.
Notem que o valor de entalpia dos reagentes é de 30 joules, enquanto que o valor de entalpia dos produtos é de 15 joules. Como eu calculo essa variação? Usamos a mesma fórmula da etapa anterior. Variação de entalpia é igual à entalpia da etapa final, que é os produtos, menos a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. A entalpia dos produtos é 15, menos a entalpia dos reagentes, 30 joules, temos o valor de variação de entalpia igual a menos 15 joules. Notem que esse valor é negativo. Toda vez que o valor de variação de entalpia for negativo, significa que houve uma liberação de energia, e essa reação é uma reação exotérmica. Exo lembra externo, então é a liberação de energia para o meio externo. Gravem bem esse formato de gráfico, pessoal. Toda vez que vocês verem um gráfico nesse formato em que os produtos estão a posição abaixo dos reagentes, houve liberação de energia. Portanto, a sua variação de entalpia, o seu ΔH, será negativo. E o nome que esse tipo de reação recebe é exotérmica. Vamos ver agora os fatores que afetam a variação de entalpia. Primeiro fator, quantidade de substâncias. A reação em que eu tenho carbono-grafite reagindo com oxigênio gasoso e formando dióxido de carbono gasoso. A variação de entalpia para essa reação é de menos 94 kcal por mol. É um valor negativo, isso significa que está liberando energia e a reação é uma reação exotérmica. Qual é a quantidade de cada uma das substâncias que estão participando dessa equação? Temos 1 mol para cada uma delas. Se eu triplicar esse valor, essa quantidade, será que o valor de ΔH será o mesmo? Nesse caso, o valor de ΔH também vai triplicar. Na primeira equação, eu tenho menos 94 kcal para 1 mol. A partir do momento em que eu tenho 3 mols, eu tenho que multiplicar o meu ΔH por essa nova quantidade. Isso significa que a quantidade das substâncias envolvidas em uma reação alteram o valor de ΔH. Segundo fator, estado físico. Temos a reação entre hidrogênio e oxigênio formando água. Será que o estado físico da água vai alterar o valor de ΔH? Veja alguns exemplos. Se a água formada estiver no estado gasoso, a variação de entalpia será de menos 58 kcal. Se ela estiver no estado líquido, menos 68 kcal. E se ela estiver no estado sólido, então essa variação será de menos 70 kcal. Ou seja, o estado físico está entre os fatores que alteram a variação de entalpia. Terceiro e último fator, estado alotrópico. A alotropia ocorre quando o elemento químico é capaz de formar mais de uma substância simples diferentes. Por exemplo, nessas duas equações, temos o carbono reagindo com oxigênio e formando dióxido de carbono. Na primeira equação, nós temos o carbono grafite, enquanto que na segunda temos o carbono diamante. A diferença de ΔH entre as duas equações é de 0,5 kcal. Isso significa que quando eu tenho formas alotrópicas diferentes, o valor da variação de entalpia também será diferente. Vamos agora para a revisão. O primeiro objetivo dessa aula era compreender o que é variação de entalpia e interpretar um gráfico com informações termoquímicas. Nós vimos que variação de entalpia é a quantidade de calor que um sistema doa ou recebe. Quando eu tenho um gráfico em que o produto está em uma posição acima dos reagentes, isso significa que o valor de entalpia dele vai ser maior e que houve uma absorção de energia, por isso um valor maior no estado final. Para calcular a variação de entalpia de uma reação, nós subtraímos o valor da entalpia dos produtos pelo valor da entalpia dos reagentes. Quando o gráfico me indica que o produto está na posição acima e por isso houve absorção de energia, então a minha variação de entalpia vai ser positiva e eu tenho uma reação endotérmica. Quando ocorre o contrário, eu tenho o produto na posição abaixo dos reagentes, isso significa que houve a liberação de energia e o produto agora tem um valor de entalpia menor do que o do reagente.
Quando eu calcular a variação de entalpia, fazendo a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, eu vou obter um valor negativo. Isso significa que a reação é exotérmica. Por fim, nós vimos os fatores que afetam a variação de entalpia. O primeiro deles é a quantidade das substâncias envolvidas na reação, o segundo, o estado físico das substâncias e o terceiro, o estado alotrópico. Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!